começa agora o programa Tá em Pauta. E hoje vamos falar de um tema muito polêmico que voltou a ser assunto em todo o país: a descriminalização do aborto. Confira um pouco mais sobre o tema. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou no dia 8 de novembro a PEC 181 de 2015, uma proposta de emenda à Constituição que interfere na interpretação de todas as leis e portarias que autorizam hoje o serviço de abortamento legal no país. O texto original da proposta, de autoria do senador Aécio Neves, visava ampliar o direito à licença maternidade da mãe caso o bebê nasça prematuro. A duração de 120 dias poderia se estender até 240 dias, de acordo com o período de internação da criança. Duas substituições realizadas pelo deputado Jorge Tadeu, do Democrata São Paulo, a PEC modifica outros artigos da Constituição, além do 7º, que trata da licença maternidade. Por essa razão, está sendo chamada de cavalo de Troia. A alteração no texto é vista como uma resposta à decisão de 2016 do Supremo Tribunal Federal favorável à descriminalização. Inciso 3 do artigo 1º da Constituição, que trata dos princípios fundamentais da República, foi inserida a frase "dignidade da pessoa humana desde a concepção" e a inviolabilidade do direito à vida. Acrescentou a expressão que todos têm direito à vida desde a sua concepção. Isso poderia acabar com qualquer tipo de abortamento legal no Brasil. Atualmente, está previsto o direito ao aborto legal nos países em 3 casos: gravidez originada de estupro, anencefalia do feto e risco à vida da gestante. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio Bruna Marques, representante do coletivo fotográfico Subjetivas, e também Fernando Lobo, que é representante do movimento a favor da vida e não violência. Primeiramente, boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio. Eu queria começar perguntando, vamos falar da PEC. Se a PEC for aprovada, qual vai ser os benefícios? Vai ter benefícios? Qual é a opinião de vocês? O meu entendimento a respeito dessa PEC é que, na verdade, não é um serviço, principalmente para as mulheres, né? A PEC, a princípio, foi votada por 18 homens, não tinha nenhuma representante mulher, ou seja, uma falta de empatia a respeito desse assunto. E, na verdade, é um desserviço para as mulheres, né, que diante de violências, de bebês anencéfalos, não poderão mais fazer um aborto de forma segura, né? Fernando? Bom, a PEC ela vem representar aquilo que já é, desde o princípio, desde quando foi a nova Constituinte, onde foi colocado o artigo 5º, né, da Constituição, onde ele garante a vida de todo brasileiro. Ele acrescenta no artigo 5º, essa é a única mudança que acontece, né, o direito à inviolabilidade da vida desde o nascituro, desde o momento da concepção. Então é isso que ela vem dizer. Em momento nenhum, eu gostaria de dizer aqui que essa alteração na nossa Constituição, no artigo 5º da Constituição, vai estar impedindo das crianças ou impedindo as mães de fazerem um aborto em crianças anencéfalas ou até mesmo nos casos de estupro, como muita gente vem afirmando por aí, não é? Então não existe isso. O que sempre existiu na lei do Brasil, na Constituição do Brasil, é que o aborto é proibido, né? Sempre foi um crime. O que existe é o seguinte: no Código Penal brasileiro, tanto as questões do estupro, quanto as questões quando põe em risco a vida da mãe e, ultimamente, na questão das crianças com bebês anencéfalos, ela deixa de ser penalizada, continua sendo um crime. Então, a rigor, não há nenhuma alteração nesse sentido. Apenas ela vem regularizar um pouco, ou normatizar aquilo que foi a origem do artigo 5º, né? Que quando o legislador ele quis fazer essa lei, ele sabia que o Brasil, a grande maioria da população brasileira, inclusive pesquisas já desse ano, tem que apontam que 80% da população brasileira ela é contrária à implantação do aborto, né? Salvo nesses casos. E essa PEC 181 não está alterando o Código Penal, continua a mesma coisa. Apenas ela vai estar impedindo que o Supremo Tribunal Federal faça aquilo que o Congresso Nacional está lá para fazer, que é legislar. Entendi. Ele falou que essa pesquisa é de 80% das pessoas. Você está incluída nesses 80%, Bruna? E se não, por quê?
A gente não pode se ater a fazer uma análise rasa a respeito desse assunto. Eu não posso legislar o corpo de uma mulher, o útero de uma mulher, baseada em questões de fé ou religiosas, como na verdade, hoje acontece, né? A maior parte dessas decisões são tomadas por pessoas que têm princípios cristãos. E eu não sou contra a cada pessoa ter sua fé. Eu só acho que o Estado, enquanto laico, não pode legislar em cima das vidas das pessoas, aprovar uma PEC dessa baseada em fundamentos cristãos. Eu sou cristã, mas você não é. Então, baseado nisso, eu não posso decidir as coisas a respeito da sua vida. A questão do aborto, ela não é, na verdade, inclusive nós do Movida, nós defendemos isso abertamente. E hoje em dia, toda a discussão em relação ao aborto, ela não é pautada em argumentos religiosos. Ela é pautada em argumentos científicos. Olha, mais precisamente essa PEC, a PEC 181, onde fala que a vida... O grande questionamento hoje que se faz é o seguinte: quando começa a vida, né? Então, o que é que diz a ciência? O que é que diz hoje os compêndios, né, das escolas de medicina em todo o mundo, né? Se você for aqui na faculdade de medicina, você vai encontrar, veja ver qual é o livro-texto que tem aí, ou qualquer livro de embriologia vai dizer quando é que começa a vida. A vida começa a partir da concepção. Então, essa é a discussão que está sendo posta. Eu acho que em momento nenhum essa discussão tem que passar, e ela não deve passar mesmo, e concordo com você, Bruno, que ela não que não deve ser pautado num argumento religioso. Os argumentos científicos hoje, os argumentos da ciência hoje, por si só, já são suficientes para mostrar que o aborto é um crime, é um atentado à vida do ser humano. Bruna, para encerrar esse bloco, você visualizando o Congresso como está hoje, você acredita que esses congressistas estão votando em que sentido? No religioso, no científico? Qual é a sua opinião a respeito disso? A minha opinião a respeito disso é que o Congresso vota em favor do conservadorismo e a falta de empatia, não só a respeito dessa PEC, mas em vários outros assuntos. A incapacidade do ser humano de se colocar no lugar do outro, de se colocar no lugar de uma mulher que foi violentada e está grávida e agora não tem mais o apoio legal para fazer esse aborto, entendeu? Então, é importante que as pessoas se coloquem no lugar dos outros e que se houvesse essa empatia, com certeza a votação não teria sido a mesma. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. A proposta de emenda à Constituição que proíbe o aborto está dividindo a opinião do público. Viemos às ruas para saber, você é contra ou a favor do aborto? Eu sou a favor em determinados casos, tem que ter todo um suporte, tem que ter um auxílio, não sei, de um assistente social, de um psicólogo. Tem que ver, não pode dizer, vou legalizar ou não legalizar, tem que ver a estrutura familiar daquela pessoa. Acredito que, independente da idade, independente da fase, eu acho que a partir do momento em que há fecundação, já há vida. Eu sou completamente a favor do aborto. A mulher é dona do seu corpo e decide o que faz com ele. E essa lógica de criminalizar o aborto no Brasil é uma lógica machista, cristã, extremamente capitalista. Eu sou a favor que seja descriminalizado, né? Hoje em dia as mulheres ainda sofrem muito preconceito da sociedade, muita opressão do Estado, do governo, dos homens principalmente. Eu queria aqui fazer um questionamento a respeito, porque hoje a gente sabe que existem várias clínicas clandestinas de aborto, né, que são geralmente caras e as pessoas geralmente que não têm recurso
e não tem recurso nem para fazer em clínica clandestina, nem recursos para criar aquele filho, eu queria saber como é que essa pessoa pode lidar com essa situação de ter um filho, não poder criar, ou o que vocês acham que o governo deve ajudar, o que vocês acham a respeito disso, Sr. Fernando? Bom, você diz em relação a uma gravidez qualquer, uma gravidez indesejada. Tanto na questão de estupro... Tudo, eu acho que está muito correlacionado à falta de informação das pessoas. Eu acho que hoje você tem métodos anticoncepcionais aí à vontade para você escolher a fazer. Infelizmente, e aí eu vou até deixar de lado, me abstrair, não estou falando em religião. Quando você tem uma religião que não pode usar camisinha, você sabe muito bem o que vai fazer, de acordo com a sua religião, de acordo com aquilo que você acredita. Né? Eu acho que a gente não pode a gente colocar uma vida do ser humano em risco, ou condenar uma pessoa, né, por conta de uma situação hoje que a gente se diz indesejada. Aí sim, claro, porque aí existem vários erros e várias soluções que se tem que ter em relação a isso. Inúmeras coisas podem ser feitas. Saúde pública, eu acho que a questão de saúde pública envolvendo o aborto, eu acho que existem muitas coisas mais importantes do que o aborto pela própria dimensão que isso tem. Né? Se você fizer uma pesquisa junto ao Ministério de Saúde, a última pesquisa que fizeram foi em volta de 2012, onde eles dizem que as vítimas... Está lá, quem quiser pesquisar é só ir lá no SUS e você vai pesquisar isso aí. As vítimas de mães, de morte, por conta do aborto, quer seja ela provocado ou espontânea, limita-se em torno de uma centena. Ou seja, no Brasil, existem mulheres que morrem, ou existiam, né, mulheres que morrem vítimas de picadas de cobra do que vítimas de aborto, quer seja ele provocado, quer seja ele espontâneo. Eu queria só escutar a Bruna a respeito disso. Então, mas assim, se a gente está falando aqui no movimento Provida, essas 100 mulheres, elas também deveriam ter sido assistidas pelo Estado, afinal são 100 vidas, né? São só 100, mas são 100 vidas, né? Que foram, na verdade, que não precisariam ter morrido decorrente de um aborto mal feito, se tivesse algum apoio do Estado. Que a gente sabe que mesmo em alguns casos, antes da PEC, que era decorrente de violência, em algumas situações a mulher não conseguia fazer o aborto, né? O que eu quero dizer é o seguinte, que morrem mais mulheres também, né? Porque o Estado não dá condição, inclusive, dela criar os filhos ou dela ter a gravidez dela como deveria ser, né? Imagina se o Estado vai ter que gastar dinheiro também para, além disso, fazer o aborto. O que é que acontece nos países por aí, principalmente da Europa, que aprovaram o aborto? O aborto ela atinge níveis estratosféricos, ao ponto de alguns países estarem tentando mudar a legislação e inibir a quantidade de abortos que está sendo feito, porque se passa a utilizar o aborto como um mecanismo anticoncepcional. Eu acredito que o Estado ele deve investir severamente em planejamento familiar, porque antes trata a causa e não a consequência. O problema da maioria dos brasileiros é que querem imediatismo, querem soluções imediatas e não querem tratar causa, não querem investir na educação no lugar de construir presídios, entendeu? Então, eu fico triste com essa regresso, né, com rasgar os nossos direitos, como o Congresso vem fazendo a cada dia, desde antes do impeachment. Né? O meu trabalho está disponível no Instagram, no Coletivo Subjetivas. Nós temos como fundamento trabalhar problemáticas sociais através da fotografia. Então, quem quiser conhecer o nosso trabalho, está disponível, é @Coletivo Subjetivas, para quem quiser dar uma olhada no nosso trabalho. Eu concordo com a Bruna, né? Que a gente, o que precisa mesmo é investir na educação. Se a gente investisse, se o país investisse na educação, investisse na saúde do seu cidadão, eu acho que a gente reduziria em muito
a questão do aborto no país. Infelizmente, a gente sempre tem que perguntar a quem interessa o aborto. Olha, nos Estados Unidos o aborto foi aprovado levando-se em consideração os interesses de uma sociedade branca que queria inibir o crescimento dos afro-americanos. Tá? E a gente tem que estar de olho no que os outros fizeram para evitar que esses erros sejam cometidos aqui. E quem quer saber mais sobre o projeto do senhor? Bom, e aí vocês podem consultar o nosso site do movida.org.br. Tá? E lá você vai ter todas as informações sobre essa temática também e sobre outras também. O Movida, ela trabalha com outras bandeiras, com a bandeira do desarmamento, com a bandeira do desarmamento das drogas acima de tudo. Então a gente tem um trabalho muito bacana e aqueles que quiserem, inclusive, fazer parte desse movimento, lutar junto com a gente para salvar vidas e dizendo não à violência sobre todos os aspectos, pode ir lá nos consultar e a gente vai estar de braços abertos para recebê-los. Independente da sua religião, independente da sua cor, independente da sua raça, independente das suas crenças. A gente fica por aqui, até o próximo encontro. Tchau, tchau.